Que coisa linda, que bom que você veio. Você alegra o coração de Deus por estar aqui nesta noite. Eu tenho 2 concorrentes. Um aniversário que muita gente da comunidade foi convidado. E o jogo do Galo, 6h30. Falei, Senhor, podia ser 4 horas, todos os jogos do Galo e do Cruzeiro. Para ninguém deixar de vir no Conexão Esperança. Mas mesmo com o aniversário, que muita gente foi convidada, inclusive eu, saindo daqui, eu tenho que correr lá fazer uma oração. Falei, gente, começou às 6, só vou poder chegar 9 e pouco, ou 9 por aí. Não, pastor, fazemos questão. Então nós vamos lá ainda fazer uma oração e comer um pedaço de bolo, porque ninguém é de ferro também, né? Mas que bom que você está aqui. A igreja está quase repleta, eu estou muito feliz de você ver. Alguém está pela primeira vez, nosso abraço. Internautas, nosso carinhoso abraço. Bem, o que vimos já na lição número 1 e número 2. Um resuminho aí, só para a gente sintonizar e pegar agora daqui para frente. Nós vimos que a experiência de Daniel e os seus 3 amigos, 3 hebreus. Como é que chamavam os amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles representam o fiel remanescente de Deus que viveu 700 anos antes de Cristo. Foi quando aconteceu os acontecimentos do livro de Daniel. Então nós estamos percorrendo 2.700 anos de história. E nós vimos também que profecia e história andam de mãos dadas. E nós podemos interpretar a história através das profecias e interpretar as profecias através da história. Porque profecia e história andam lado a lado. Nós vimos também de que o grande conflito entre o bem e o mal é o background, é o pano de fundo que se desenrolou toda a história da humanidade até os nossos dias e vai desenrolar até a volta de Jesus Cristo. Então é à luz do grande conflito entre o bem e o mal que nós devemos situar-nos e entender o que está acontecendo. E tomar uma posição de que lado você vai guerrear, de que lado você vai lutar, de que lado você vai estar no grande conflito entre o bem e o mal, as forças das trevas e as forças da luz, entre Deus e Satanás. E você precisa tomar uma posição, uma decisão de que lado você vai estar. Eu sei que você que está aqui nesta noite e conectado conosco, eu sei que você está aqui porque você ama Jesus. Você ama a palavra de Deus. Você quer se aprofundar mais ainda nas coisas de Deus, na palavra de Deus. E o livro de Daniel e Apocalipse são 2 livros que precisam de uma atenção, de um aprofundamento, de uma análise, de um estudo, de uma pesquisa. E é isso que nós estamos fazendo no Conexão Esperança. E o nosso livro-texto é a Bíblia. Por isso que você deve ter a sua Bíblia na mão. Porque hoje nós vamos percorrer Daniel 3, Daniel 6 e Apocalipse 13. Alguém me falou ontem, olha, eu estava indo na igreja central aqui de BH, mas eu resolvi vir aqui assistir a série Conexão Esperança, só que lá toma mais tempo, e aqui é muito rápido, isso é muito rápido. Eu digo, não é rápido mesmo, porque nós estamos fazendo um suprassumo, mas mesmo nessa rapidez, nessa velocidade, porque nós temos 9 domingos para cobrir os 2.700 anos de história daqui para frente. Então eu peço a sua compreensão. Mas você tem a lição, o pastor Juninho vem depois fazendo a revisão. Mas hoje nós vamos ver o capítulo 3 de Daniel. E ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 hebreus, eles enfrentam uma situação real entre o grande conflito, entre o bem e o mal. E a questão do grande conflito, a questão maior é a adoração. Quem você adora? Quem você adora? Quem você serve? A quem você se rende, se inclina, respeita, obedece? E no capítulo 6, nós vemos Daniel enfrentando de uma forma pessoal
o conflito entre as forças do bem e do mal. Então vamos lá. É nesse contexto que nós vamos estudar esta noite. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, veja o versículo 1. Deixe a sua Bíblia aberta. Eu tenho na tela, mas se você acompanhar na sua Bíblia, se a sua Bíblia estiver aí no seu celular, enfim, qualquer aparelho, também vai. Mas verso 1, Daniel capítulo 3, verso 1. Quantos acharam, digam amém. Beleza. O rei Nabucodonosor. Nabucodonosor é que está aqui no cenário. Babilônia, que domina o mundo, fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura. Você tem que entender a medida do côvado babilônico é 60 centímetros. O côvado babilônico é mais ou menos isso aqui, ó, da ponta do dedo ao cotovelo. É em torno de 60 centímetros o côvado babilônico. Então essa estátua que ele fez tinha quantos côvados de altura? 60. Isso equivale mais ou menos a uns 35 metros de altura, bem alto. Equivale a um prédio de 10, 12 andares. E levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Tinha 6 de largura, por volta de 7 metros. Então veja que era uma estátua realmente gigantesca. Em torno de 35 metros de altura e em torno de 6,5 metros a 7 metros de largura. Veja o verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes. Débora, tomara que você se torne juiz. Estou orando por isso, viu, Débora? Os juízes, só que você não pode adorar a estátua, tá? Os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então Nabucodonosor, em Daniel 2, no sonho que ele teve, ele sonha com uma estátua, e nessa estátua ele é representado pela cabeça da estátua. Qual era o material mesmo da cabeça da estátua? E quem representava a cabeça da estátua? Ele mesmo, o reinado dele, Nabucodonosor. Só que ele não se contentou, ele quis contrariar a Deus. Eu não sei porque a gente quer contrariar tanto a Deus. Eu não sei porque você insiste em contrariar tanto a Deus. Ele quis contrariar a Deus, porque Deus falou na profecia. E o que Deus fala é o que nós devemos crer e confiar na palavra do Senhor. E Deus falou para ele que ele seria somente a cabeça de ouro. Ele não seria toda a estátua. Mas ele, contrariando a Deus, ele manda fazer uma estátua, como que dizendo: eu não me contento em ser apenas a cabeça de ouro, eu quero ser toda a estátua, e eu quero que todas as pessoas se inclinem, se ajoelhem, me adorem. Interessante que Daniel não está aqui no capítulo 3. Os estudiosos dizem que provavelmente o rei tinha enviado Daniel para uma missão longe da região do campo de Dura, que ficava nos arredores de Babilônia. Veja os versos 5 e 6. No momento em que ouvirdes o som de trombeta, da harpa e de toda sorte de música, cuidado também com toda sorte de música. Olha o equilíbrio que nós temos aqui nesta comunidade. Nós temos aqui uma música mais contemporânea, mas nós temos música como esta, que cantou hoje o Quarteto do Templo, louvado seja o Senhor. O equilíbrio. Mas cuidado com todo tipo de música. E aqui fala o som de trombeta, da harpa, de toda sorte de música. E vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E qualquer que se não prostrar e não adorar, o que aconteceria? Será no mesmo instante lançado aonde? Na fornalha de fogo ardente. Eu não sei se alguém está passando por momentos como Pedro passou. O Pedro ali, naquele momento que ele estava precisando daquele trabalho. É lá na escola, na universidade onde você está. Convida você para um happy hour. Esse happy hour aí está pegando, né, gente? E aí você não vai. Ou se você vai, você toma um suco de laranja.
Nós somos confrontados com a fornalha ardente cada dia. Ou você adora, ou você se inclina, ou você vai para a fornalha ardente. Por isso que a questão crucial levantada em Daniel capítulo 3 e 6 é a adoração compulsória. É adoração por decreto. Adoração por decreto. Falam comigo. Adoração por decreto. Essa é a questão. Olha as implicações disso no decorrer da Conexão Esperança. Você vai ver. O poder do Estado exigindo o quê? Obediência, onde todos são forçados a adorar, mesmo que não creiam e mesmo que não queiram. É o poder do Estado interferindo na religião. É o poder do Estado interferindo nas questões de consciência religiosa. É o poder do Estado, o poder religioso, o poder do Estado, o poder civil, querendo entrar nas questões de ordem de consciência, de ordem religiosa, e impor, por decretos, uma adoração compulsória. E essa mesma questão é encontrada em Daniel capítulo 6. Aqui foi Daniel que enfrentou essa questão. Quem ocupava o trono? Vai para Daniel capítulo 6 agora. Daniel capítulo 6. Veja o verso 1. Agora veja, o cumprimento já da profecia aqui em Daniel capítulo 6. Quem ocupava o trono em Daniel capítulo 6 já eram os medos e persas. Quem os medos e persas eram, na estátua de Daniel, os medos e persas representavam que parte da estátua? O peito e qual era o material mesmo? Prata. Qual é o animal que representava, estava em conexão com o peito e os braços da estátua? Que animal de Daniel 7, como nós vimos? Era o urso. Então, em Daniel capítulo 6, a profecia já havia se cumprido. Babilônia já havia perdido o seu espaço. Eu vou mostrar isso para vocês semana que vem, como aconteceu essa guerra. E o que significa Babilônia. Mas aqui Babilônia já havia cedido o seu lugar para os medos e persas. E quem reinava, veja aí Daniel capítulo 6, verso 1. Quem estava no comando agora era Dario. E se você for para os versos 7 e 8, você vê que Dario, incentivado pelos seus ministros de Estado, ele também faz um decreto. Aqui não é uma estátua. Aqui é um conjunto de leis. Aqui é um decreto. Que Dario, que já governava nos medos e persas aqui no capítulo 6, já se cumprindo a profecia. Amém? Amém por isso? Já se cumpriu a profecia aqui no capítulo 6. Babilônia já havia passado, os medos e persas estavam governando. E veja o verso 7. Veja o conteúdo desse decreto que Dario emitiu. Durante 30 dias, Daniel 6:7. Durante 30 dias, se alguém fizesse alguma petição a qualquer Deus que não fosse o rei, olha aí o homem querendo dar uma de Deus. Cuidado quando o homem quer dar uma de Deus. Cuidado com poderes religiosos que querem se colocar no lugar de Deus. Aqui ele quer dar uma de Deus. Ele quer brincar de Deus. E aqui ele diz, durante 30 dias, se alguém for pego pedindo uma outra coisa, pedindo a um outro Deus que não for ao rei, qual era a penalidade aqui? Cova dos leões. Veja o verso 10. Daniel, pois, quando soube, Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa e entrou em desespero. É isso aí? Ele entrou em desespero. Ele começou a blasfemar de Deus. Deus, eu já vim de lá, de Jerusalém. O Senhor permitiu que meus pais
se perdesse na guerra, meu povo, eu estou aqui, escravizado. Começou a reclamar de Deus, blasfemar de Deus, o que só faltava essa agora. Parece que tudo acontece comigo. Só faltava essa. Eu fiz as coisas tão certas. Eu procurei ser tão fiel. E só faltava essa agora. Não. Filho de Deus, quem confia em Deus, não vai agir assim. Daniel não agiu assim. Ele foi para casa, ele entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, ele não se envergonhava do seu Deus. E é por isso que Jesus diz, quem se envergonha de mim não é digno de mim. E não adianta pedir nada que eu não vou dar. Jesus fala assim. Agora, quem tem uma fé assumida, quem não se envergonha de mim, quem testemunha de mim, quem lá na universidade, quem lá na escola de primeiro grau, quem lá no trabalho, quem lá no prédio que você mora, no condomínio que você mora, você não se envergonha do Senhor, você não se envergonha da sua fé, este é digno de todos os favores de Deus, e Deus vai abençoar a sua vida. E aqui está Daniel, ele com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. Quantas vezes você tem orado, meu irmão? A oração é prioridade na tua agenda, a sua comunhão com Deus. Talvez é por isso que você está na situação que você está, que você tem buscado pouco da fonte da vida. Busque mais a Deus. E aqui Daniel se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus. Senhor, dou graças ao Senhor, por poder testemunhar do Senhor. Eu não temo a cova dos leões. Senhor está comigo, Deus está comigo, Deus é minha força. Senhor, eu te dou graças, eu te louvo, Senhor. Tantos amigos de Daniel no capítulo 3, diante da imagem no campo de Dura, como aqui, Daniel no capítulo 6. Eles representam o remanescente de Deus. Deus sempre teve o seu remanescente. Deus sempre teve filhos e filhas que, a despeito das circunstâncias e provações, permaneceram fiéis a Ele e à sua palavra. Aqui eles nos representam, eles representam a nós, que vivemos no tempo do fim. Porque o que aconteceu com eles vai acontecer conosco. A história se repetirá. E a questão aqui de Daniel, capítulo 6, e dos 3 hebreus no capítulo 3, é a adoração. Que lado você vai guerrear no grande conflito? Quem você adora? Eles tentaram, claro, no que puderam, estar em harmonia com as leis do rei. E eles eram cidadãos honrados. Os melhores cidadãos de Babilônia eram os 3 hebreus e Daniel. Então, enquanto eles puderam estar de acordo com as leis, de acordo com as leis civis, de quanto eles puderam, beleza. Mas se essas leis iam colocar em choque, em risco, a sua relação com Deus, para aí é o limite. Eles seguiram, na verdade, o que os apóstolos depois fizeram. Veja Atos 5:29. Leiam comigo que está na tela. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, leiam comigo, antes... Está muito fraco. Qual é a decisão que os apóstolos tomaram? E que Daniel e seus 3 companheiros também tomaram?
Quem vai tomar essa decisão nesta noite? Leia novamente. Os seus inimigos foram ao rei e disseram que Daniel desobedecera às suas ordens. E o rei não teve uma outra escapatória. O rei nem queria fazer isso porque amava demais Daniel. Mas veja o verso 16 do capítulo 6. Daniel foi lançado nas covas dos leões. E o rei que queria tão bem a Daniel, assim que raiou o dia, aquela noite não foi noite, ele não conseguiu dormir. Ele não queria perder a Daniel. Ele viu que ele mesmo foi colocado numa enroscada, que os seus ministros queriam pegar Daniel em alguma coisa. E como Daniel era leal, era fiel em tudo, eles só poderiam pegar Daniel em relação à sua fé em Deus. É por isso que eles fizeram essa tramóia toda. Eles induziram o rei. O rei se sentiu induzido. E ele não, aquela noite não foi noite para ele não conseguiu dormir. E assim que raiou o dia, diz o verso 20, ele chamou Daniel. Ele tinha fé já, ele tinha um pouco de fé. Semana que vem eu vou falar da fé, ou da conversão deste homem. Mas aqui, ele chama Daniel, e Daniel responde, veja o verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões. Quantas vezes Deus tem enviado o seu anjo, e livrado você e a mim? Olha os leões, de diferentes formas estão por aí, às vezes até em forma de uma mulher bonita, cuidado. Às vezes em forma de um cara meio galanteador, bacana, tal, que vem em cima de você. Às vezes em forma de uma propina onde você trabalha. Os leões estão por aí. E Deus, assim como fez com Daniel, Deus quer livrar você, meu irmão, da cova dos leões. Nem sempre Ele vai livrar da cova dos leões, mas Ele vai estar conosco para que os leões não nos devorem. E o verso 24, ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e o verso 24 é o juízo retributivo. E agora o rei ordenou que eles fossem lançados na cova dos leões. Aqueles que induziram o rei, aqueles que condenaram, criticaram, injustiçaram Daniel, receberam agora o juízo retributivo. Eles foram lançados na cova dos leões. E o verso 28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, persa, verso 28. Por isso, meus queridos, com Deus tudo termina bem. Se você crê, diga isso. Com Deus tudo termina bem. Diga isso de coração agora. Com Deus tudo termina. Volta para o capítulo 3 agora. Aqui no capítulo 3, volta para o capítulo 3. O governante, o chefe de estado mais poderoso do mundo, ele ordena que se preste culto à sua estátua, à sua imagem. Aquilo era uma imagem representativa. Aquela estátua representava ele. Por isso que era uma imagem representativa. E ele vai guardando esses conceitos. E ele pede agora que todos adorem a sua imagem. E quem não adorasse seria lançado, como vimos, na fornalha. Veja o verso 19. O verso 19 diz que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E enquanto a música tocou, e as pessoas se inclinaram em adoração, 3 moços lindos, que quem tem Deus é maravilhoso. 3 moços, jovens, permanecem em pé. Que provação!
permanecer em pé quando todos se ajoelham. Deixar de fazer porque todo mundo está fazendo. O que tem? Todo mundo faz. E você manter a sua ética cristã, a sua postura cristã, os seus princípios cristãos. Você manter os seus princípios cristãos. Quando o mundo, as pessoas ao seu redor, os seus colegas, estão fazendo. Você, menina, manter-se. Você, menino, que tremendo desafio. Mas esse é o desafio que Deus nos chama para viver. E Ele promete que Ele vai honrar a sua decisão de permanecer em pé ao lado dEle. Não se ajoelhar, não se inclinar, não se render. Veja, versos 8 e 12. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Nós sempre vamos ter acusadores. A obra de Satanás é acusar mesmo os filhos de Deus. Sempre que você tiver uma postura cristã, não vai pensar que todo mundo vai aplaudir, não. Muitas vezes você vai ter oposição e às vezes até dentro de casa. E eles vieram lá, se entregando os meninos a uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia. Aí deram o nome, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e dos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. E aí dos versos 13 a 15, aí o rei fica irado. Mas como o rei também os admirava, o rei tenta livrá-los da fornalha e diz: ô meninos, vem cá, não façam isso. Seguinte, vou dar uma chance para vocês, eu vou dar um tempo. Colabora uma vez só, para salvar vocês. Por isso que Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por mim e pela minha palavra, salvá-la-á. Que negócio! O rei insinuando: olha, dá um jeito aí, colabora comigo. Quero poupar vocês. Não quero perder vocês. Eu gosto de vocês. Mas eu ainda não gosto do Deus de vocês. Eu ainda não gosto do Deus de vocês. Eu gosto de vocês. Ajoelha. Vou dar uma oportunidade. O som vai trocar, a música vai tocar, a trombeta vai tocar. E só para também não ficar mal, porque eu fiz um decreto, eu não posso deixar de cumprir. Não, rei. Não. Aprenda a dizer não para o mal. Nós não precisamos de tempo. Eles estavam resolutos, firmes e fiéis. E aí veja o verso 16 a 18. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo, rei, que está ardendo aí, e das tuas mãos. Mas se não, a minha relação com Deus não é uma moeda de troca, toma lá, dá cá. A minha relação com Deus, a minha fidelidade, a minha obediência a Deus é incondicional. E esses são os seguidores que sobreviverão nos dias finais da história. Esses que estão aqui hoje
E Deus permita que não estejam. E se houver, Deus permita que haja conversão no seu coração nesta noite. Que estão servindo a Deus na zona do conforto, ou só quando o vento sopra a favor. Você não vai permanecer. E eu vou explicar daqui uns dias o que vai acontecer na igreja com esses. Se o nosso Deus quiser, Ele vai fazer. Ele vai livrar a gente da fornalha da sua mão. Mas se não, sublinhe isso na sua Bíblia, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos os teus deuses, nós não adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. E ponto final. O rei mandou lançá-los na fornalha, veja o verso 22. Interessante que a chama estava tão quente, a fornalha, que quando as pessoas comissionadas pelo rei foram lançá-los para dentro, quando eles abriram a tampa da fornalha, estava tão quente que aqueles que lançaram morreram ali, asfixiados, mortos, queimados. Mas Deus pouparia os seus filhos. E Deus vai poupar os seus filhos. Verso 24 a 27. Então o rei Nabucodonosor se espantou. E ele disse: não lancemos nós 3 homens atados dentro do fogo. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. E nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem o cheiro de fumaça ficou nas suas roupas. O nosso Deus é um Deus completo, e quando Ele opera um livramento, é completo. A única coisa que queimou foram as cordas, que amarravam suas mãos e pés. Este é o nosso Deus. E esse é o Deus que eu estou chamando você, para você servir de todo o coração. Agora, se for no verso 30, 3:30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. E mais uma vez, vamos falar juntos? Com Deus, tudo termina bem. Mas vocês falaram assim com muita... Pode ser assim, eu posso ouvir assim, uma convicção maior. Com Deus, tudo termina bem. Bom, o que fez Nabucodonosor? O que fez Dario? Esses 2 imperadores. Eles tentaram unir o poder político com o poder religioso. E todas as vezes, Débora, se você se tornar uma juíza, se for da vontade de Deus, lembre disso. Todas as vezes que o poder civil, o poder de Estado e o poder religioso se unem, pode esperar consequências trágicas. É isso que diz a história. E a minha pergunta, será que a igreja e o Estado se unirão novamente no tempo do fim? Sim ou não? Sim. A profecia indica que isso acontecerá novamente. O que aconteceu com Daniel, seus companheiros, são lições que nós tiramos para nós que vivemos no tempo do fim, por isso que está aqui na Bíblia. Um poder todo-poderoso surgirá exigindo adoração obrigatória, compulsória, obediência forçada. Um decreto será estabelecido por esses poderes. Isso levará o povo de Deus a um tempo de grande provação, porém os fiéis serão libertados. Então há um paralelo entre Daniel 3 e Apocalipse 13. Agora vai para o Apocalipse 13. Abra a sua Bíblia agora lá em Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala desse poder, e é identificado aqui como besta. Aqui, e besta é símbolo de reino e de força e de poder. Então o que significa besta na linguagem profética de Apocalipse? Força, reino e poder.
Então, besta, em Apocalipse, na linguagem profética, besta, quando se lê besta, você pode associar besta com um reino, com um poder, com força. E veja Apocalipse 13, versículo 1 e 2. Veja o que João vê agora. Eu vi emergir do mar uma besta. A besta que vira semelhante ao leopardo. Qual é o animal representado pelo leopardo lá na estátua e os animais de Daniel 7? Você lembra que poder simboliza? Os gregos. Olha aqui a semelhança. Então João vê a besta e ele vê também ali a besta que vira semelhante a leopardo, com pés como de urso. Quem representa o urso? Na profecia, Medos. E a boca como leão. Quem representava o leão? Babilônia. Então esse poder parece que ele incorpora a força do leão, a força do urso, o método do leopardo, é um poder. Essa besta é tremenda. E deu-lhe o dragão. Quem é o dragão na Bíblia? Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então a besta não é brincadeira, não. Você viu isso aqui já no capítulo 2 e 7. Vai associando. Agora veja o verso 3 e 4 de Apocalipse 13. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Veja o verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja o verso 11, 12 e 15. Apocalipse 13, 11, 12. Eu vi ainda outra besta que emergiu da terra. Ela possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E ela faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ele foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer. Olha só, fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então aqui vimos o poder civil, o poder do Estado e o poder religioso novamente em Apocalipse. A tentativa de união do poder do Estado e o poder religioso está presente agora no tempo do fim, na linguagem do Apocalipse, na figura dessas 2 bestas. E qual é o propósito dessa união? É levar homens à adoração por decreto. Porém, não a adoração ao Deus verdadeiro, mas a besta e a sua imagem. Aqui tem interesses socioeconômicos envolvidos. Existem interesses religiosos também. Interesse de status, de poder, de força. Veja o paralelo na tela entre Daniel 3 e Apocalipse 13. Em Daniel 3, nós vemos um governante prepotente. Em Apocalipse 13, uma besta prepotente. Em Daniel 3, nós vemos uma adoração compulsória, por decreto. Em Apocalipse 13 também, essas bestas vão se unir, esses poderes, para fazer uma união entre Estado, poder do Estado e poder religioso, e estabelecer também uma adoração compulsória à imagem da besta. Apocalipse 3 é a imagem de Nabucodonosor, e é aqui que deveria ser adorada. E Apocalipse 13 é a imagem da besta que tem que ser adorada. Em Apocalipse 3, você vê o abuso do poder do Estado com o religioso. Em Apocalipse 13, você vê, Daniel 3, você vê isso, e em Apocalipse 13, você vê o abuso do poder do Estado também com o religioso. Daniel 3 é um decreto universal, Apocalipse 13 também. Daniel 3 é a imagem falsa do poder da realeza. Em Daniel 13 e Apocalipse 13 é a imagem falsa do poder da besta. É por isso que o livro de Daniel e Apocalipse devem ser estudados juntos.
Eu quero concluir dizendo que haverá no tempo do fim uma coligação entre a igreja e o Estado. E essa coligação, gente, vai resultar, como diz a palavra, a profecia, na promulgação de um decreto que exige adoração à besta e à sua imagem. Aqueles que não concordarem com essa coligação, com esse decreto, e permanecerem leais e fiéis a Deus, enfrentarão o desafio da morte. O primeiro efeito será um boicote econômico, onde nós que, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, recusarmos adorar a besta e a sua imagem, seremos proibidos de comprar, de vender, nossas propriedades serão confiscadas. Por isso que não guarde muito não, viu, pessoal? Ajude quem precisa, ajuda a investir na pregação do Evangelho, para Jesus voltar logo. Mas sobre isso eu vou falar com mais detalhes daqui a uns dias. Mas eu concluo dizendo que assim como a fé dos 3 hebreus de Daniel foi provada e aprovada, a nossa também será. Mas lembre-se, vamos dizer juntos? Com Deus, tudo termina bem. Se você crê nisso, diga mais uma vez. Com Deus, tudo. E tudo terminará bem. Porque nós temos o nosso Deus ao nosso lado. Quantos querem abraçar a Deus hoje à noite, dizer, Senhor, sou teu e serei teu para toda a vida. Amém. O pastor Juninho vai fazer a correção, a revisão para vocês. E no domingo à noite, em nome de Jesus, nós estaremos aqui. O tema de domingo à noite, essa sequência é fantástica, você não pode perder. E eu espero você em nome de Jesus. Guia na mão, hora da nossa revisão. Se você recebeu esse formulário aqui, você destaca, aí você coloca seus dados e vai ganhar um brinde especial no final, tá ok? Se você foi convidado, você vai ganhar um brinde especial no final. Coloca, Mateus, para a gente a revisão aí, por favor. Beleza, vamos lá. Número 1. Qual é o tema central no qual se desenrola todo o drama do grande conflito? Adoração. Preencha aí. Número 1 do nosso guia, do nosso guia de lição aí. Ok? Adoração. Pode passar? Pode ou não, gente? Tá bom. Número 2. A questão crucial levantada em Daniel 3 e 6 é a adoração, o quê? Compulsória. Adoração por decreto, o poder do Estado exigindo obediência, onde todos são forçados a adorar, mesmo que não creiam e não queira. Então, aí você vai preencher e colocar adoração compulsória. Adoração compulsória. Número 3. A experiência vivida por Daniel e seus amigos em Daniel 3 e 6 representam a experiência que o fiel povo de Deus, o quê? Experimentará onde? Quando? No tempo do fim. Então, Daniel 3 e 6 é uma imagem, representa aquilo que o povo de Deus vai experimentar no tempo do fim.
experimentará no tempo do fim. Número 4. Qual era a consequência caso não se inclinassem diante da estátua no campo de Dura? Daniel 3:11. O que eles seriam? Lançados na fornalha de fogo. Então, essa seria a consequência para os amigos de Daniel. No Daniel capítulo 3. Número 5. O que simboliza aquela estátua? O próprio rei Nabucodonosor e a sua arrogância em querer ser adorado. Então, a representação daquela estátua é o próprio rei Nabucodonosor e a sua arrogância em querer ser adorado. O próprio rei Nabucodonosor e a sua arrogância em querer ser adorado. Lembrando que no final, quem preencher, fizer todos os guias, vai estar concorrendo a um negócio muito legal aí no final do nosso estudo de Daniel e Apocalipse. O próprio rei Nabucodonosor e a sua arrogância em querer ser adorado. Vamos lá, vamos lá? Pode ir para o número 6? Pode, hein? Claro que pode. Número 6, vamos lá. Como se chama o governante que ocupava o trono quando Daniel foi lançado na cova dos leões e que império ele representava? Então, o nome dele é Dário e o império é Império Medo-Persa. O nome do governante, Dário, o Império Medo-Persa. Bom aluno. Cadê o Rafael? Aluno aplicado. Gente, pode avançar? Demorou, né? Vamos lá. Daniel 7, agora é o paralelo, tá bom? Daniel 7 não, número 7, paralelo entre Daniel 3 e Apocalipse 13, tá bom? Então eu vou ler aqui porque a letra ficou pequena lá. Daniel 3, um governante prepotente corresponde ao quê? Uma besta prepotente. Um governante prepotente, uma besta prepotente. Então preenche aí, uma besta prepotente. Descendo, a adoração compulsória corresponde à adoração compulsória, não precisa preencher, já está aí. Abuso do poder do Estado com o religioso, você preenche. Abuso do poder do Estado com o religioso. Abuso do poder do Estado com o religioso. Decreto universal. E para fixar aí, para terminar, imagem falsa, poder da realeza, imagem falsa, poder da besta. Então, poder da realeza, paralelo, representa poder da besta.
Pode avançar, gente? Não, sim ou não, gente? Sim, tá bom. Poder da besta, a última. Imagem falsa, poder da besta. 8. Qual é a mais sábia e compensadora decisão que podemos tomar? Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa o quê? Obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5. Pode vir. Marcos. Então, com vocês agora, para a gente terminar e ir para casa no Espírito do Senhor Deus, vamos ouvir mais Quarteto Templo. Que falaste com Deus, contando os segredos da alma. Que tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste-lhe a voz, sua voz. Que tempo já faz que não andas com Deus, deixando guiar tua vida. Teu amigo quer ser, quer dar-te poder, implantar seu amor em teu ser. Que ajoelhaste a sós e oraste a teu Deus lá do céu. Que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados teus. Que tempo já faz que não falas de Deus, pregando a mensagem do Mestre. Teu amigo quer ser, quer dar-te poder, tu precisas sentir seu amor, Amém. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar.
Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Então eu leio Números capítulo 6, verso 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faz resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que nessa semana você possa ter um encontro com Deus, que Deus possa cuidar de você e da sua família. Que você possa ter realmente experimentar a glória de Deus na sua vida. Nós vamos orar e depois nós vamos cantar e sair. Dê a mão para quem está do seu lado. Vamos começar a semana juntos aqui na comunidade. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor trouxe a cada um de nós aqui. Senhor, há mães e pais que trouxeram os filhos pequenos. Vieram, Pai, para ouvir a Tua voz. Que nenhuma delas tenha saído sem o Teu Espírito Santo.
Senhor, essas pessoas aqui, essa gente aqui, Pai, vai ter uma semana difícil durante os próximos dias. Trabalho, desafios, lutas, algumas derrotas, mas muitas vitórias, Pai. Cura, transforma, sara e nos converte, Pai. É isso que eu lhe peço no teu nome, o nome de Jesus. Amém. Vamos cantar e adorar ao Senhor. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Bom, isso foi o nosso Conexão Esperança. Que bom que você esteve aqui com a gente, acompanhando aí esse estudo, acompanhando esses momentos maravilhosos de louvor, de adoração e de aprendizado. E não esquece, a gente vai estar aqui todos os domingos às 19 horas até o mês de dezembro. Você não pode perder essa viagem maravilhosa que estamos fazendo por Daniel e Apocalipse. E por agora, eu vou me despedir de você e eu te desejo uma semana maravilhosa com esse nosso Deus, que Ele te cuide, te proteja e que você caminhe ao lado dEle ao longo de toda essa semana. E eu te espero aqui, no próximo sábado, às 8h30 da manhã, para o Culto de Braços Abertos. Nova série em outubro, hein? Eu espero você. Um grande abraço, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.